já viram aí. E a parte de 16 horas é uma parte muito importante também, que é essa brava diretoria, delegados de base. Não vou falar o texto aí. Vamos fazer a programação desse mandato até janeiro. Então nós vamos compor a mesa, nesse momento nós vamos chamar para compor a mesa, o secretário, ele é tanta coisa, os dois, sabe? O secretário de Políticas Sociais, da SEB, o secretário não sei do que, secretário de Trabalho da CUT, o diretor da CUT, Walter César. Vamos chamar para compor a mesa o presidente desta casa, o vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores e diretor da CONICEF, Raimundo. E vamos chamar a pessoa importante do dia, porque todos são importantes, mas ele hoje vai falar muito, é por isso. É porque nós vamos explorar. Então, primeiro tem que elogiar e depois explorar. Então, a pessoa mais importante do dia é Max Leto, que nós já conhecemos, né? Ele é assessor da CONICEF. Companheiro, seja bem-vindo. Agora nós vamos, antes de passar o trabalho à mesa, eu mando ir para lá, aprender a chegar no horário. Eu só queria fazer mais coisa assim. O pessoal só não traz as partes porque sabe que você é uma pessoa feminina, então vai ter várias. Não, eu tenho um montão de pastas. Agora, eu, só ser secretário, decidi que dá a pasta para quem foi responsável. Ela vai se arrepender. Se o plenário decidir, eu tenho muitas. Dá ou não dá para o plenário? Então já vou providenciar. Tá certo. Você é uma pessoa de boa coração. Bom, gente, então agora vamos pegar aí nosso papel. Antes que eu passe aqui a essa nobre mesa. Teria que ter aqui o secretário de formação, porque nós estamos trabalhando qual eixo hoje? Formação. Senhores diretores, qual é o eixo? Formação, né? E atrás nós vamos elaborar quais os outros eixos? Sem pescar? Ixi, não vai não, eu quero ver. Sem pescar, os outros eixos, sem pescar. Organização, o que mais? Mobilização, o que mais? Comunicação. Isso, mas pescar. Então são os 3 eixos que nós vamos fazer. Então a programação está aqui, ó. Tá? E nós vamos olhar esse texto aí atrás. Eu vou ler para vocês. Tá? Vamos lá. O poder do entusiasmo. Entusiasmo é acreditar na nossa capacidade de fazer as coisas acontecerem, de darem certo, de transformar a natureza e as pessoas. Não espere ter as condições ideais para se entusiasmar. Você não tem? Você não tem? Pega. Entusiasmar. Nós é que temos que transformar a nossa vida. Gente, vamos refletir bem em cada período desse aí. Nós é que temos que transformar a nossa vida numa vida entusiástica. Não é a realidade da vida que tem que nos entusiasmar. Nós. Que é isso, hein? Celular. Jogar tudo fora, já. Não é a realidade da vida que tem que nos entusiasmar. Nós é que temos que entusiasmar, é a realidade da nossa vida. Nós é que temos que entusiasmar nossas ideias. Dicas para se viver entusiasticamente. Primeiro, Não, a independência eletromagnética da onda. Diga que seu presidente para dar trabalho. O microfone está captando. É um instrumento de eletromagnético. Falando com o aparelho, está ferrado. Sim. Primeiro, afaste-se das pessoas e dos fatos negadores e negativos.
negativos. Se você se deixar envolver por um ambiente negativo, você vai se transformar numa pessoa negativa. 2. Acredite nos seus insights positivos. Os vencedores são aqueles que acreditam nas suas ideias. Não reclame constantemente. Quando a gente reclama muito, se habitua a reclamar cada vez mais e acaba se transformando numa pessoa azeda. É insuportável conviver com pessoas que só vivem se queixando. É por isso que você não gosta de mim. 4. Porque eu fico brigando, mas é para fazer o certo. Cultive a alegria e o bom humor. Aprenda a sorrir. Terapia do riso. Habituar-se a sorrir. Achar graça de si mesmo. Aqui tem gente que só da gente olhar para a cara, a gente dá vontade de rir já, né? Porque passou 9 meses e nasceu com uma cara dessa. A gente já dá vontade de rir. E acaba... o sorriso tem um efeito poderoso em nossa vida. As pessoas que zombam dos próprios erros são mais felizes e mais fortes. Ilumine seu ambiente de trabalho da sua casa. A escuridão traz a depressão. O ambiente determina a condição funcional em que as pessoas agem e fazem as coisas acontecerem. Seja alguém disposto a colaborar com os outros. Sempre ache uma maneira de participar. Traga as pessoas mais próximas de você. Participe. Converse com as pessoas com as quais convive. Interesse pelas pessoas à sua volta. Surpreenda as pessoas com momentos mágicos. Eu posso, se vocês quiserem me dar uma lingerie vermelha, eu quero. Surpreenda as pessoas com momentos mágicos. Contagie os outros. Faça com que ao entrar no ambiente, as pessoas se contagiem com a aura de entusiasmo que envolve você. Faça tudo com sentimento de perfeição. Faça as coisas com vontade de fazer. Não faça nada pela metade. Mas tem gente que não vai reclamar, né? Não faça nada pela metade. Faça as coisas com desejo de acertar e de criar o mais correto possível. Ande bem vestido, limpo e perfumado. Tenha orgulho da sua imagem. Gostar de si próprio, mantendo a autoestima, é fundamental para o entusiasmo. Haja prontamente, faça agora, de novo, quer dizer, não postergue, não deixe para amanhã. Quando tiver alguma coisa para fazer, faça imediatamente. A mesa está atrapalhando. A mesa está atrapalhando. Um texto bonito desse. Não postergue, não deixe para amanhã. Quando tiver alguma coisa para fazer, faça imediatamente. Sentiu que é o momento certo? Haja. Entusiasmo significa ter Deus dentro de si. Descubra o entusiasmo na vida. Seja capaz de transformar as coisas e fazê-las acontecer. Não espere as condições ideais. Faça o entusiasmo ocorrer pela crença de que você é capaz de realizações eficazes e de vencer obstáculos. Esse cara é bonito. Isso aqui, gente, é para nós. Nós temos uma tarefa que é eternamente um obstáculo, não é? Servidor, se ligar não faz nada, é eternamente um obstáculo. Então, nós temos que ter essa coisa aqui primeiro, entusiasmo, e o resto vem depois, né? Sejam bem-vindos, né? Nós amamos vocês, apesar da nossa chatice toda. E o pessoal que não tem pasta, dirija-se à Secretaria-Geral para pegar uma pasta. Vou passar o presente. Companheiros e companheiras, bom dia. Tá. Depois a gente lê esse com todo o entusiasmo e o dedo do entusiasmo, né? A gente se sente agora mais à vontade para a gente começar a nossa tarefa, né? Nesse momento eu passo aqui a palavra para o Paulo César, para a gente dar início. Agora eu passo aqui para o Paulo César, para fazer aqui suas considerações, depois para a gente aproveitar. Eu pediria que os companheiros, você que é das condições que nós temos hoje, a gente aproveitar o máximo. Hoje vai tirar todas as dúvidas, eu sei que nós temos muita dúvida aqui. E o companheiro Marcos é a pessoa que vem acompanhar todo esse processo de negociação junto ao governo, né? Nos assessorando, né? Dando aí todas, e aqui é o momento a gente está tirando as dúvidas. Porque, como a gente falou, esse seminário nós temos que repassar para os companheiros, né?
Nós somos responsáveis de transformar esse seminário, esse momento aqui para os companheiros da nossa base, porque a imprensa ela dá uma informação e aí os companheiros vêm procurar com a gente. Nós que estamos com essa responsabilidade de passar realmente a notícia correta, a notícia das negociações, como está o desmonte do serviço público, vocês estão vendo aí na nossa parte de toda a programação. E esse é um momento ímpar. Nós não temos o Márcio todo dia aqui para estar nos assessorando, dando esse subsídio para nós aqui. Claro, ele dá a nível nacional, mas aqui, presente aqui com a gente, esse é o momento que a gente está tirando as dúvidas. Porque nós temos muita reclamação da nossa base, e aí tem muitos companheiros que fazem questão de passar uma informação errada para confundir a cabeça do nosso filiado. Então, por isso que esse seminário ele tem esse objetivo, da gente clarear as informações corretas. Passa para a pauta certa. Bom dia, companheiros, bom dia, companheiras, bom dia, companheiro Marcos, Raimundo. Companheiros, é isso que o Raimundo falou. Esse seminário se insere nessa política da CONCEF, que é uma política de discutir o serviço público, que nós, servidores públicos, queiramos ou não, às vezes até mesmo contra a vontade de alguns dirigentes, mas nós somos sindicatos pela própria natureza e pela própria política que desenvolve, sindicatos já politizados. Por quê? Porque a gente acaba não discutindo apenas questão salarial. Se vocês forem pegar, por exemplo, a nossa pauta da própria campanha salarial, que geralmente campanha salarial, você vai ver que a maioria dos itens se refere a questões de política de Estado, né? Ou, por exemplo, um dos eixos principais que nós vamos discutir aqui é a questão se a administração pública deve ou não transferir responsabilidades do Estado para a iniciativa privada, né? Através de fundações de direito público-privado, né? Então, quer dizer, a gente está discutindo concepção de Estado, a gente está discutindo política, no fundo é isso. E assim são várias outras questões que nossos sindicatos estão colocando. Quando a gente discute o PL 01/2007, nós estamos discutindo o orçamento público, nós estamos discutindo onde e como o governo aplicar os recursos provenientes dos tributos. Então, quer dizer, a nossa vida sindical, ela está, até por força, né, da própria institucionalidade, ligado a temas políticos e a temas institucionais. E nós seríamos muito doidos se a gente falasse apenas em salário, como alguns anos atrás a gente via isso, e inclusive o Collor de Mello usou isso para fazer uma contradição entre o servidor e a sociedade. Hoje a gente discute também, não apenas o servidor em si, mas a gente discute coisa maior, nós discutimos o serviço público. Então isso é fundamental. E a CONCEF vai fazer 4 seminários discutindo essa temática que nós estamos discutindo aqui. Então a pauta do SINDICEF está em dias com a pauta da CONCEF, está em dias com a pauta do dia de ontem, que foi o Dia Nacional de Luta, né? Hoje eu considero uma extensão do dia de ontem, né? Fundamental. Nós tivemos aqui no Maranhão recentemente o congresso da CUT, né? Onde o nosso sindicato teve uma brilhante participação. Nós ficamos com 3 membros na executiva, 3 membros na diretoria e um companheiro no conselho fiscal. Então nós, hoje, dos 42 membros que compõem a direção e o conselho fiscal da CUT, o SINDICEF tem 7 participações. Nós vamos agora do dia 2 para participar a partir do dia 3 em São Paulo, né, do Congresso Nacional da CUT. Nosso sindicato são 6 delegados. Nós vamos estar lá defendendo o nosso sindicato. E a pauta desse congresso da CUT também é uma pauta que está na ordem do dia, que o eixo número 2, por exemplo, da CUT é o fortalecimento da política cutista, e o eixo número 1 é a defesa imediata do emprego, da renda e dos direitos, né? É a consolidação de um Estado democrático. Esses são os 2 eixos centrais do Congresso da CUT, que insere também dentro da luta e dentro da pauta do nosso movimento sindical de servidores públicos federais de uma maneira em geral. Tá certo? Então, esse ato que nós estamos fazendo hoje, vamos fazer amanhã, é muito importante para fortalecer o sindicato. É como o Raimundo disse aqui, para a gente aqui, na verdade, nós estamos aqui para nos transformarmos em multiplicadores. Então vamos aproveitar tudo isso. Segunda-feira, aqui em São Luís, vai ter o Grito da Terra,
organizado pela FETAEMA. Espera-se em torno de 3.000 trabalhadores na Praça Deodoro. Então, todo aquele servidor público que tiver condições, tiver disponibilidade, puder ir à Praça Deodoro na segunda-feira, dia 20, é importante que lá esteja, né? E para a gente também, o Sindicato está apoiando essa luta. Vamos à luta, um abraço, ao sucesso hoje e amanhã. Tá, companheiros? É isso, nós vamos passar aqui para o Max fazer as considerações e depois. Tá. A gente vai passar as considerações para o Max aqui, as boas-vindas para ele, né? Ele se sinta em casa, fica à vontade, já começa um pouco aqui a nossa. Só que é no período da nossa cultura, mas tá hoje, amanhã tem vários festejar aí, hoje, né? Se você ficar hoje à noite aqui, é importante você dar uma olhada aí na nossa cultura aí. Bem, bom dia a todos e a todas. Queria, nesse momento inicial, agradecer aí mais uma vez o sindicato pelo convite feito à Concef, né, na minha pessoa, de poder estar aqui nesse momento participando desse debate tão importante, né, relativo ao desmonte do setor público. Queria dar um bom dia especial à mesa também, ao presidente Raimundo e ao companheiro Cério. E também um bom dia também especial a todos que estão aí firme e forte para acompanhar aí a exposição e ao mesmo tempo participar desse debate. Bem, eu acho que o Raimundo e o Walter Cério foram... Desculpa, César. Opa, desculpa. Eles foram extremamente felizes nas suas intervenções ao mencionarem a importante participação dos sindicatos, em especial o sindicato do Maranhão, no tocante à participação em eventos que não se limitem apenas à questão de salário. Mesmo porque nós veremos aqui que tem várias questões, vários elementos que fazem parte da luta do movimento sindical, que evidentemente não estão apenas relacionados ao salário, mas que, no fim das contas, acaba tendo também um rebatimento em salários, né? Quer dizer, quando se fala em reforma da Previdência, quando se fala em questões relativas à fundação pública de direito privado, quando se fala no projeto de lei já citado, o projeto de lei 01, que limita a questão dos gastos públicos, então percebe-se que todas essas temáticas são de importante intervenção do movimento sindical, no sentido de fazer com que direitos e deveres de servidores públicos não venham a ser atacados, não venham a ser atingidos, ou, melhor ainda, vislumbrando uma participação maior do Estado na economia, que foi também já mencionado na fala anterior. Isso acaba também trazendo à tona a discussão de se nós queremos, se o governo quer, se o Estado brasileiro quer, se a sociedade brasileira como um todo ela quer um Estado forte, não resta dúvida que também temas que têm a ver com o servidor público devem ser discutidos pelos sindicatos, né? Por que não dizer, pelas federações, pelas confederações ou ainda pelas representações dos servidores públicos de um modo geral. Então, eu acho que a ideia bastante louvável do sindicato é estar discutindo essa temática importante do desmonte do serviço público. Já foi mencionado também que houve um ato no dia 15 com esse propósito. Estamos nos unindo também, de certa maneira, a outras entidades que também pensam no Brasil como um todo, pensam na participação dos servidores públicos como um Estado mais forte, um Estado que tenha por característica atender bem os anseios e as demandas da sociedade. Então, nesse momento inicial, eu queria novamente agradecer o convite feito pelo sindicato para que eu possa estar aqui debatendo essas questões tão importantes com vocês, e espero estar atendendo a contento
esse pedido feito pelo sindicato. Obrigado. Mais uma vez, bem-vindo, Marx, e que o companheiro Marx, o companheiro Walter César e demais companheiros que estão aqui presentes, dizer para vocês que nós tivemos essa semana em Brasília, né, participando na plenária nacional da CODICEF, estava a companheira Cíntia, Josimar, Hilton e o Carlos Henrique e o Jonas, né, que estiveram participando da plenária. A importância que nós temos hoje, a preocupação que nós temos hoje de estar caminhando, porque além do mais, a maioria dos companheiros aqui já estão contemplados com os planos de carreira, isso o Marcos vai contribuir muito aqui com a gente. Nós temos aí uma mesa, que não é mesa nacional de negociação, mas que está na nossa cabeça que é uma mesa nacional, que é o chamado GT. Então, o desdobramento dessa campanha que nós estamos fazendo, a campanha nacional, porque a grande imprensa colocou para nós, agora a gente está até conversando com o Raimundo ali, dizendo que a imprensa colocou e as pessoas estão no SAT, dizendo que nós já temos aumento, que esse mês nós vamos ter aumento, que o ticket de alimentação já vai dar. Nada disso está ainda contemplado, né? Está na negociação. Tudo que a gente conseguir a partir de agora, por isso que nós estamos aí, nós reforçamos a força-tarefa que a gente vai estar em Brasília, né? Ela já vai ter uma escala até novembro, né? Nós estamos reforçando. A confederação vai manter, os estados vai ter que estar mantendo os companheiros lá em Brasília por um certo período para a gente acompanhar os projetos que estão no Congresso Nacional. São vários projetos aí, diz aí de todo jeito, né? Todos os órgãos, FUNASA, o projeto de FUNASA hoje que tira as atividades da FUNASA aí, e tem um problema para nós, que é o problema da lotação, né? Tem um problema da lotação, aí vem o IBAMA, vem o INCRA e outros órgãos que tem dificuldade, tem que estar negociando com o governo, tem a AGU que tem dificuldade para discutir os planos de carreira. E além do mais, tem o Ministério do Trabalho aí, que os companheiros estão fazendo uma discussão que nós temos que ter cuidado. E a nossa confederação tem que ter bastante cuidado, foi bem frisado isso. Nós não podemos, a confederação não pode se responsabilizar por um projeto que foi pautado pelo ministro Lupe, e é um projeto muito bom, inclusive a CONICEF chegou até a assinar embaixo, para não criar mais problema entre nós, mas o ministro não encaminhou o projeto para a Casa Civil, e agora o resultado disso é que eles estão fazendo uma mobilização dia 27, né, vão fazer uma grande mobilização, né, dia 27, querendo um plano de carreira específico. Então isso nós temos que ter cuidado, isso nós temos que ficar, o SINCEP, nem a confederação pode ser responsabilizada por isso. Que a última reunião que eu estive presente em Brasília, juntamente com o Dr. Nelson e o Dr. Vanier, do Recurso Humano do Ministério do Planejamento, eles foram bem claros. O projeto não chegou na Casa Civil e o ministro que vendeu ilusão, ele vai ter que engolir a ilusão que ele está vendendo para os companheiros do Ministério do Trabalho. Isso tem que ficar claro para eles, certo? Então os companheiros estão fazendo uma mobilização nacional para isso, porque eles não discutiram o projeto dentro do movimento sindical. Então é isso. A plenária foi muito boa, a participação muito boa da plenária que nós tivemos agora, e o desdobramento está aqui. O governo, da mobilização do dia 15, de anteontem, resultado, teve uma reunião de ontem com o Ministério do Planejamento, onde o governo disse que vai rever todas as tabelas, e as tabelas que foi apresentada aí para os próximos anos, que é o chamado Grupo dos 8, né, o G8, né, que as pessoas ainda não têm tabela, mas o governo deu um recado. A ordem que tem do Planalto é que não tem que ter corte, né? Não aumentar gasto. Então isso é importante agora, a nossa unidade, e nós estamos todos os servidores públicos unidos agora para a gente manter essa unidade e, se possível, fazer uma grande greve agora durante esse período, para pressionar o governo, pressionar o Congresso Nacional a aprovar os projetos que são a nosso favor e pressionar o governo para cumprir todos os acordos. Tá? Eu quero dizer para vocês, senhor, eu não vou ficar aqui pela manhã, o telefone estava aqui em Cibi agora, tem uma convocação agora da FETAEMA, e os companheiros pediram que o Nivaldo está em uma outra atividade agora da CUT, e eles estão pedindo para mim, para o PUICA, agora acompanhar os companheiros rurais, a negociação que vai ter com eles agora lá no INCRA. Eu vou me ausentar um pouco aqui durante a manhã para acompanhar os companheiros. Tá? Então eu vou, na hora que eu me apresentar, o vice-presidente está aqui, ela assume aqui os trabalhos juntamente com o companheiro Walter César, mas a nossa secretária, você dispensa comentário, né?
Tá bom? Então, Marcos, com você agora. Obrigado, seja bem-vindo. Essa vez eu vou ver se ficava bonito. Eu mais vou descer essa boca. Tem que gravar uma base, né? Porque por debaixo daquela vez, né? Não, feio não, né? Bom, feitas as considerações iniciais, aí agora eu quero só me estender um pouquinho nessas considerações, desculpa ter confundido o nome, e dar um bom dia especial à vinda da Ana Maria para a mesa. Bom, eu vou precisar do data show. Quem pode me dar uma Ali, a comunicação está toda ali, ó. É só dizer, a secretaria pesada. A secretaria pesada. Vai sair da frente. A baixa era para ter trazido. Agora, o baixo. Tem que entrar duas vezes. Duas vezes. Tu bota esses dois para ter, era para ter trazido. Deu certo. Estou acostumado, né? Uma carta para ele. Paga muito, né? Opa! Agora olha que você está falando dos capturas, tudo dá certo. Só paga bastante. Zé Luiz não suspende mais nada aqui. Acho que só quem tá legal. Não atrapalha com você, não. Tá bom dessa forma? Bora. Já bora aqui você. Já vai voltar. Todos estão conseguindo visualizar a apresentação? É um caso meio. Vamos lá. Bem, a ideia dessa primeira parte, então, da manhã, é a gente discutir as questões mais gerais relativas ao desmonte do serviço público. Bem, conversando com o Raimundo, ele sugeriu que eu comentasse de forma mais aprofundada a questão das fundações públicas, mas aí eu achei mais interessante, e até conversei isso com o Raimundo também, que eu não me limitasse apenas a comentar sobre fundações públicas, mas de certa maneira abordar sobre várias outras questões, não apenas relativas à fundação pública propriamente dita, mas vários outros elementos que, de certa maneira, também têm uma relação com essa temática de desmonte do serviço público. Então, eu procurei montar minha apresentação para vocês e eu achei didaticamente mais interessante não só eu estar falando, mas trazer as informações aqui para vocês também visualizarem, porque como vários amigos meus já falaram, tem várias formas de você conseguir apreender determinado conteúdo, né? Alguns conseguem apreender melhor o conteúdo visualizando, outros conseguem sintonizar mais o conteúdo que está sendo passado apenas ouvindo, e outros visualizando e ao mesmo tempo ouvindo. Então, na tentativa de potencializar ainda mais esse meu objetivo de tentar passar o conteúdo para vocês de forma a que seja melhor absorvido, então, ao mesmo tempo que eu for falando, também vou apresentando aqui os slides para vocês irem observando, ao mesmo tempo ouvindo o que eu vou estar falando. Acho que assim, didaticamente, acho que fica até melhor para vocês acompanharem o que eu vou estar falando. Bom, então, os comentários que eu irei fazer nessa primeira parte têm a ver com esses 8 tópicos que, em linhas gerais, demonstram uma tentativa, digamos assim, de desmonte do serviço público. Então, são eles aí: o limite de gastos com pessoal, que é o tal do PLP 01 do ano de 2007. Sim? Assim, a gente só quer sugerir
vocês escutem, entendam, isso aí vai ser passado para vocês. Tá? Eu estou vendo porque eu sou professora, quando o aluno está copiando, alguma coisa ele pede. Pois é, então, muito obrigado aí pela consideração também. Não, a preocupação é interessante, isso eu até estava querendo me concentrar nisso. Por exemplo, quem trouxe pendrive, alguma coisa também vai ter acesso a esse Não, vamos dar o CD para cada regional. Vai estar na página do Vai dar na página do sindicato. Então, vai estar à disposição. A gente quer que as pessoas escutem a voz demais, né? E larguem de escrever, porque eu sei que a gente não pode fazer as duas coisas. Ok? Então, não precisem anotar. Se quiser acompanhar ali eu falando e ao mesmo tempo lendo, não tem problema, né? Absorve mais ainda o conteúdo, mas não precisa estar copiando as coisas que não está passando. Estão filmando tudinho ali. Tudo filmado, tudo filmado. Obrigado aí pelo detalhe aí, esqueci de comentar. Então, outros tópicos que de certa maneira tem também uma relação com essa temática, né, desmonte de serviço público, além dos limites de gasto com o pessoal, é a Fundação Pública de Direito Privado, que também é um projeto de lei, né, 92 de 2007, a questão do direito de greve, a negociação coletiva, e aí a gente vai estar comentando sobre a Convenção 51 da OIT, a demissão por insuficiência de desempenho, questão da reforma da Previdência, a PEC, projeto de emenda constitucional 77, que vem desde 2003 sendo discutida aí pelo governo, a aposentadoria integral com paridade, que é também um projeto de emenda constitucional 270, do ano de 2008, e o fim da contribuição dos inativos. Então, na verdade, esse conjunto de tópicos que tem uma relação com o desmonte do serviço público, a ideia é que a gente faça um comentário a respeito de cada um deles para que vocês estejam antenados com essas mudanças previstas aí no âmbito do legislativo. Lembrando, pessoal, todas essas questões têm um importante pano de fundo, que é a atuação que as entidades têm em relação a essas questões. Por que eu digo isso? Porque, como vocês puderam observar, muitos deles são projetos de leis ou então PECs, projetos de emendas constitucionais. Quer dizer, então elas estão no Congresso Nacional. Houve um processo inicial de discussão nas respectivas comissões onde são debatidos esses temas, Comissão de Justiça, Comissão do Trabalho, lá no Congresso, mas isso remete também à importância da atuação da sociedade civil no Congresso Nacional, bem como com atos do tipo que ocorreram no dia de ontem, no sentido de pressionar para que esses itens, e não só esses itens, mas vários outros itens que têm a ver com o servidor público, possam ser debatidos e também alterados no próprio Congresso. Então, é importante que esses temas, é necessário que entendamos o pano de fundo que tem por trás dessas discussões todas, que é a intervenção do movimento sindical e da sociedade civil, dos anseios que nós queremos em relação a essas temáticas. O que nós queremos com isso aí? O que está podendo acontecer em relação a isso aí? Então é importante que a gente entenda justamente o que está por vir, ou o que a gente pode interferir para que não haja modificações tão negativas para o servidor público. O primeiro deles, então, o Walter até já comentou, é esse que limita os gastos com o pessoal. Pessoal, só lembrando, quando o tal do PAC, todos sabem o que é o PAC, né? Programa de Aceleração do Crescimento. Então, quando o PAC ele foi desenvolvido pelo governo federal, um dos elementos constitutivos desse programa, do PAC, foi esse PLP 01/2007. Primeiro, o que é isso? Que projeto é esse? Esse projeto tem como finalidade se constituir em um projeto de lei complementar, quer dizer, vai ser remetido para o Congresso para ele ser apreciado, votado e sancionado ou vetado posteriormente pelo Executivo, e que tem por finalidade o quê? Limitar o aumento das despesas com o pessoal no período entre 2007 até
2016. E aí, o limite de pessoal ele ficaria limitado à reposição da inflação e mais 1,5%. Então, vejam bem, aí já entramos numa temática importante de intervenção das entidades representativas do serviço público, que é a intervenção junto ao orçamento público. Porque o orçamento público ele é dividido na parte de receita e na parte de despesas. Um dos componentes, as receitas, são todos os tributos que o governo arrecada: impostos, contribuições, as taxas. Exemplo de imposto, imposto de renda. Exemplo de contribuição, a CPMF, que deixou de existir no ano passado, a CID, e quando a gente vai lá no posto de gasolina abastecer o nosso carro, tem lá a incidência de uma contribuição chamada CID, né, que é a contribuição da gasolina que é arrecadado pelo governo federal. E também de taxas. Então, tudo isso chama-se carga tributária que o governo arrecada junto à população e às empresas e também aos governos estaduais e municipais e também o federal. Então, esse é um dos lados, o lado da receita, que o Raimundo até já alertou. O governo vem soltando na imprensa direto que vem caindo a receita, vem caindo a arrecadação. Então, a tal da isenção do IPI, que é um dos impostos, imposto sobre produto industrializado, de um lado tem fortalecido o crescimento da economia, mas, porque muitos estão comprando carro, porque ficou mais barato, e etc, etc. Mas, por outro lado, o que tem acontecido? Como o IPI reduziu, então a arrecadação do governo também caiu. Caiu e o governo, volta e meia, vem trazendo essa informação para a sociedade. Olha, a arrecadação caiu, a gente vai ter que rever o outro lado da contabilidade pública, que é o lado das despesas. Então, um dos elementos constitutivos da despesa pública, a gente sabe, né, que o governo gasta com hospital, o governo gasta com escola, gasta com questão da segurança e por aí vai, mas um dos componentes também da despesa pública chama-se gastos com pessoal, despesas de pessoal. E aí entra todos os gastos relativos a pessoal, que é benefícios, remunerações, terceirização, uma série de transferências constitucionais que o governo faz para os estados e para os municípios, e por aí vai. Então, o que o governo pretende com esse projeto de lei? Limitar os gastos com o pessoal nos próximos anos. Claro que, por trás desse projeto de lei, além da sua essência, além do seu objetivo, tem também algumas consequências que podem advir, podem ocorrer se esse projeto de lei for realmente sancionado e votado e apreciado pelo Congresso. Olha só, não podemos esquecer que, no tocante aos gastos com o pessoal, existe uma lei que limita o quanto que os governos podem gastar com pessoal. Todos devem conhecer a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, não é mesmo? O que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 18 ou 19, trata em relação à despesa do pessoal? Isso que está aí na tela. Quer dizer, hoje a União, no caso do governo federal, tem limites para gastar com o pessoal. Tem limites. Os limites são 50% da receita corrente líquida, sendo que 2,5% é o gasto